Saúdo, amada igreja, na paz do Senhor Jesus. Que bom que nós estamos aqui nesta manhã para buscar ao Senhor, para cultuar o nosso Deus. Que bom que você priorizou esta manhã estar aqui para buscar o Espírito Santo do Senhor. Não há coisa melhor do que a gente buscar a presença do Espírito Santo de Deus, do que sentir a presença do Espírito Santo de Deus em nossas vidas, do que sentir o Espírito Santo de Deus em nós. A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele quer fazer morada em nós, que nós somos templo e morada do Espírito Santo. O nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo. É templo do Espírito Santo, é o templo para que o Espírito Santo de Deus, ele possa habitar em nós. Mas o que muitas das vezes tem acontecido é que muitas pessoas têm a dificuldade de deixar e de dar esse espaço ao Espírito Santo habitar na vida. Dar o espaço ao Espírito Santo fazer morada sobre a vida dele. Pastor, e quando é que o Espírito Santo, quando é que eu sei que o Espírito Santo ele está fazendo morada em mim? Quando eu e você não tomamos decisões baseadas em nós mesmos, mas baseadas na direção de Deus. Baseado na direção do Senhor. Quando nós não tomamos decisões que vai agradar a nós mesmos, mas quando tomamos decisões que vai agradar a Deus. Quando tomamos decisões que vai agradar ao Senhor, isso sim é ter o Espírito Santo. Isso sim é ter o Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Quando nós temos o Espírito Santo de Deus, nós não fazemos mais a nossa vontade, mas nós fazemos a vontade do Criador, fazemos a vontade de Deus. Fazemos a vontade do Senhor. Porque a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. E é a vontade de Deus que permanece em nossas vidas. Então por isso que tem muitas pessoas que têm essa dificuldade. Porque quantas são as pessoas que muitas das vezes dizem: eu tenho o Espírito Santo. O Espírito Santo ele faz morada em mim. Mas as atitudes da pessoa mostram ao contrário. Mas a atitude da pessoa mostra ao contrário do que realmente de quem tem o Espírito Santo. O comportamento da pessoa mostra ao contrário do que realmente tem o Espírito Santo de Deus. Porque ter o Espírito Santo de Deus não é só eu abrir a minha boca e dizer eu tenho o Espírito Santo, ou o Espírito Santo ele faz morada em mim. Não é só simplesmente isso, é eu viver isso. É eu demonstrar isso, é eu demonstrar que realmente eu tenho o Espírito Santo. E como é que eu vou demonstrar isso? Através das minhas atitudes, através do meu comportamento, através da minha vida para com Deus, através da minha busca para com o Senhor, através de eu buscar, através de eu estar na presença de Deus, através de eu ter vontade de estar na presença do Senhor. Porque tem muitas pessoas que imagina assim: não, eu vou para a igreja porque eu tenho realmente que buscar a Deus, porque simplesmente eu tenho que ir à igreja. Sempre eu costumo falar isso, amado, nós temos que ter prazer de buscar a Deus. Nós temos que ter prazer de estar na casa do Senhor. Nós temos que ter prazer de estar na presença de Deus. Nós temos que ter prazer de adorar ao Senhor. Nós temos que ter prazer de fazer algo para Deus. Porque fazendo assim, nós estamos fazendo a vontade do Senhor em nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Você que trouxe a Bíblia, abra comigo aí em Gênesis. Eu vou ser breve nessa ministração, no nome de Jesus. Abra comigo em Gênesis. Pastor, onde é que fica Gênesis? Gênesis é o primeiro livro do Velho Testamento. É o primeiro livro da Bíblia. É o livro de Gênesis. Nós vamos dar uma pequena viajada aqui no livro de Gênesis para a gente entender aquilo que o Senhor tem a falar ao nosso coração nesta manhã. Aquilo que o Senhor tem a falar ao coração de cada um de nós nesta manhã. Nesta madrugada eu estava orando a Deus e Deus me deu esta palavra nessa madrugada de hoje. E eu creio que Deus ele tem algo para falar ao nosso coração. Eu creio que Deus ele tem algo a ministrar ao nosso coração. Livro de Gênesis, capítulo 37, glória a Deus, Gênesis 37, para que possamos entender um pouco a palavra do Senhor, aquilo que o Senhor quer falar ao nosso coração. Gênesis 37, glória a Deus. Esperar que você encontre aí para que possamos, para que você possa acompanhar a leitura
da palavra de Deus. Gênesis 37, verso 4. Gênesis 37, verso 4. Olha o que a Bíblia diz. A Bíblia vai dizer assim, ó. Gênesis 37, verso 4. Vendo, pois, seus irmãos, que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-nos e já não lhe podiam falar pacificamente. Só esse versículo aí. Queridos, ergue a sua cabeça e olhe aqui para mim nesta manhã. Esse versículo fala da história, fala um pouquinho da história de José, filho de Jacó. A Bíblia diz que, nesse versículo que nós lemos, que os irmãos de José, eles odiavam José. E uma coisa que nós temos que ter muito cuidado é com o mal da inveja e do ciúme. Os irmãos de José, eles tinham ódio de José, porque eles achavam, eles tinham no coração deles que Jacó amava mais José do que eles. E eles tinham ódio de uma tal forma que já não podia mais conversar com José. José, ele era ali um jovem que sempre buscava a Deus, que sempre procurava aprender mais do Senhor, sempre procurava estar mais próximo de Deus, sempre procurava se envolver mais com Deus, sempre ele procurava estar mais na presença do Senhor, sempre ele prestava atenção nos ensinamentos do seu pai sobre Deus, sobre o Senhor. E a Bíblia diz que ele tinha os outros irmãos de José, tinha ódio dele, tinha ciúme de José por causa disso, tinha ódio de forma que não podia mais conversar com José, com seu irmão, de forma que não podia mais nem estar aonde José estava, porque aquilo ali já incomodava eles. Você sabia que existem muitas pessoas assim? Eu já ouvi pessoas dizer assim: eu posso estar até bem, mas chegou alguém, chegou a presença de fulano, aquilo ali já me incomodou, porque o ódio é demais, porque tem ódio demais da pessoa. E muitas das vezes nós pensamos ou imaginamos que isso só acontece no mundo lá fora, ou com quem não conhece a Deus, ou com quem não busca a Deus, ou com quem não está às vezes em uma igreja congregando. Mas muitas das vezes, ouça isso aqui, tem pessoas que entregou a vida a Jesus, que dizem: eu entreguei a vida a Jesus, mas muitas das vezes ainda tem algo no coração dele, que ele ainda tem ali um ódio de alguém, ou uma mágoa de alguém, até mesmo de alguém lá fora, ou até mesmo de alguém dentro da igreja. De uma certa forma que muitas das vezes ele não quer nem conversar com a pessoa, ele não quer nem ter um relacionamento com aquela pessoa de conversa, porque aquilo ali incomoda, porque tem o ódio, está falando mais alto dentro dele. E nós precisamos ter muito cuidado com isso. Nós precisamos ter muito cuidado com isso, porque quando nós abrimos espaço para isso acontecer por ódio ou o ciúme invadir o nosso coração, nós damos brecha ao inimigo e vai impedir o agir de Deus nas nossas vidas. Isso impede o agir de Deus nas nossas vidas. Assim como o pecado impede, o ódio também impede. Assim como o medo impede das pessoas se aproximar às vezes de Deus, ou tomar posse de algo de Deus, o ódio também vai impedir. Eu estava essa semana conversando com uma pessoa, e uma pessoa crente, e a pessoa disse assim para mim: pastor, pessoas de muitos anos de igreja, pessoas que buscam, pessoas que estão na presença de Deus. E essa pessoa disse para mim assim: pastor, alguns anos atrás, eu tive um relacionamento, e nesse relacionamento eu fui rejeitada no relacionamento. A pessoa que eu me relacionava me rejeitou. Só que na minha mente, a pessoa dizendo, na minha mente, eu
já tinha liberado o perdão, eu não tinha nada dentro de mim mais que pudesse me impedir de alcançar algo de Deus por causa dessa rejeição que eu tive no relacionamento alguns anos atrás. Só que hoje, essa pessoa dizendo, hoje Deus estava indo ali e Deus falou com ela que ainda existia algo lá dentro, por causa desse relacionamento lá atrás. E aí a pessoa foi e me perguntou como que isso poderia acontecer. Muitas das vezes, ouça isso aqui, muitas das vezes isso acontece na vida das pessoas. Às vezes as pessoas estão dentro da igreja, e muitas das vezes tem algo que ele precisa de Deus, ou que ele quer de Deus, mas aquilo ali está impedindo, tem algo que está impedindo de algo de Deus acontecer, e muitas das vezes pode passar despercebido. Às vezes a pessoa pode ter em mente, não, eu não tenho mais nada, ou isso já não me machuca mais, mas é só que muitas das vezes, lá dentro ainda existe algo que possa impedir. Às vezes lá dentro, às vezes lá no passado, lá atrás, alguns anos, não sei, lá atrás alguém te rejeitou, alguém te maltratou, ou alguém lançou uma palavra que te feriu, e isso às vezes ainda está lá, e precisamos arrancar, tirar isso de dentro de nós. Os irmãos de José, eles tinham ódio dele, eles tinham ódio de uma forma que não podia mais conversar com seus irmãos. Isso aconteceu na família de Jacó. E quantas são as famílias hoje que estão vivenciando isso? Quantas famílias hoje estão vivenciando isso? Irmão que não fala com o irmão, irmão que tem ódio do irmão. Estou falando irmão de sangue. Quantas famílias hoje estão vivenciando isso aqui? O irmão que não vai na casa do outro irmão, o irmão que tem ódio do outro irmão, que não quer relacionar com o irmão, o filho que tem ódio do pai, porque às vezes o pai rejeitou. Quantas famílias estão vivendo isso? O filho que tem ódio, às vezes tem uma mágoa lá dentro da mãe, porque lá no passado às vezes a mãe rejeitou. Quantas famílias estão vivendo isso aqui? Que os irmãos, que a família de Jacó vivia. Quantas famílias estão vivendo isso aqui? Vivendo às vezes o ódio, não conseguindo se relacionar. Às vezes o filho tem ódio do pai, porque o pai lá no passado rejeitou ele. Às vezes lá no passado ele precisou do pai, o pai não ajudou e ele guardou aquilo ali. A minha mãe, ouça isso aqui. A minha mãe, ela é evangélica. E o pai da minha mãe no passado o rejeitou e o maltratou muito, a minha mãe, a ponto dela sair de casa. E ela guardava isso. Ela tinha uma mágoa, um ódio tão grande do pai dela. Quando o pai chegou na velhice, já depois da minha mãe evangélica, ele chegou à velhice e precisou de ser cuidado. Porque quando a pessoa chega na velhice, tem que alguém cuidar. Precisou de ser cuidado. A filha dele, nenhuma mora aqui, todas moram, as outras duas filhas moram fora. Só quem mora aqui é a minha mãe. E aí eu sentei com a minha mãe e falei com ela. Ela disse que não ia cuidar dele. Ela disse, eu não vou cuidar dele porque ele me maltratou muito no passado. Agora ele vai pagar o que ele me fez. Aí eu disse, não é assim. Conversei com a minha mãe e tudo. Ela veio na casa do pai dela, perdoou e o levou para a casa dela e cuidou até o seu último dia de vida. Então entenda isso, amados. Muitas famílias estão vivendo isso aqui, ó. Irmão com ódio do irmão. José, ele era um jovem alegre. José, ele era um jovem que ele não guardava ódio no seu coração. Ele sempre queria estar próximo dos seus irmãos, mas os seus irmãos não queriam, porque tinha ódio dele, tinha ciúme. Porque meu pai gosta mais dele.
Ah, porque meu pai gosta mais do outro irmão. E quantas famílias estão assim? Às vezes o filho dizendo: ah, meu pai, ele gosta mais do fulano lá. Meu pai, ele está gostando mais do meu outro irmão. Ou a minha mãe gosta mais do fulano, gostou mais de fulano. E guardou aquilo ali vai se transformando em ódio. E daqui a pouco isso se transforma em uma mágoa. Daqui a pouco isso se transforma em um ressentimento. A pessoa já não consegue mais se relacionar. E nós precisamos ter muito cuidado com isso. Eu falei aqui no início que quando nós buscamos e temos o Espírito Santo em nossas vidas, nós não fazemos mais a nossa vontade, mas nós fazemos a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que nós vivemos em paz. A vontade de Deus é que nós venhamos ter paz de espírito. A vontade de Deus é que nós venhamos amar uns aos outros. Eu estou falando aqui da família de Jacó e de família de algumas pessoas que podem estar vivenciando isso. E a igreja, ela é uma família. Nós somos uma família de Cristo, amém? Nós somos uma família. E muitas das vezes nessa família de Cristo, ainda existe pessoas que não conseguem se relacionar com seu irmão em Cristo Jesus. Com seu irmão em Cristo Jesus. Por quê? Por ciúme ou por ódio. Ou porque falou algo que às vezes o machucou. E a pessoa muitas das vezes está vivenciando isso. E nós precisamos ter muito cuidado com isso, amado. Porque às vezes nós olhamos, imaginamos e pensamos: isso é tão simples. Mas isso é tão simples que pode nos levar para longe da presença de Deus. Para longe da presença do Senhor. Nós somos uma família em Cristo. E nós somos uma família que precisamos a cada dia estar unido na presença do Senhor. Estar unido uns para com os outros, buscando uns pelos outros, não julgando, não tendo ódio, não tendo ciúmes. Ah, é porque fulano faz isso, é porque fulano faz aquilo. Não, amados. Os irmãos de José, eles tinham ódio de José. José, ele foi desprezado pelos seus irmãos. Ele queria aproximar, mas ele tinha o desprezo dos seus irmãos. Ele foi desprezado ali pelos irmãos dele. Quantas pessoas hoje se sentem assim? Desprezado, rejeitado. Mas entenda algo, amados. Por mais que família, amigos, ouça isso aqui. Por mais que famílias, amigos, ou esposo, ou esposa, ou filho nos rejeita, nós temos um Deus que está sempre com cada um de nós. Os irmãos de José o rejeitaram, mas José tinha Deus que estava sempre com ele. José tinha Deus que estava com ele. Os irmãos de José rejeitaram ele. Ameaçou de morte, José foi ameaçado de morte. Nós vamos aprender isso aqui, nós vamos ver isso aqui. José, ele foi ameaçado de morte, foi vendido como escravo, como a história lá, a Bíblia diz a respeito disso. Foi vendido como escravo, chega no Egito, é tentado ali pela mulher de Potifar, mas ele continua firme na presença de Deus, continua firme com o Senhor. O mal da inveja e do ódio, nós temos que estar longe disso. Pastor, mas só quem tem inveja, quem tem ódio, as pessoas que não conhecem a Deus. Mas as pessoas que se diz conhecer a Deus, se não der espaço ao Senhor, se não der espaço ao Espírito Santo de Deus, o ódio e a inveja, ela pode achar espaço no coração da pessoa. E são sentimentos que vão entrando aos poucos. Quantas são famílias que são destruídas por causa do ódio? Quantos pais têm matado filhos movidos pelo ódio? Quantos filhos no mundo têm matado o pai movido pelo ódio? Quantos irmãos têm matado o seu próprio irmão movido pelo ódio?
Se você entrar nas redes sociais, você vai ver muitas histórias assim. Muitas histórias assim. Quantos esposos têm matado as suas esposas por ódio, movido pelo ódio. O inimigo, ele acha uma brecha e destrói vida. Pode destruir a vida, pode destruir família, pode destruir relacionamento. E nós precisamos ter muito cuidado com isso, porque tem muitas pessoas destruindo casamentos, tem muitas pessoas, a família sendo destruída, porque às vezes tem tomado decisões através das investidas do inimigo, porque o inimigo acha a brecha, às vezes no momento do ódio, e lá na frente a pessoa pode sofrer. Lá na frente pode vir as consequências. Então nós precisamos entender isso. Não podemos dar espaço, nem por ódio e nem pela inveja. E isso são sentimentos que, se a pessoa der espaço, ele vai entrando aos poucos. E depois ele pode aumentar muito e muito e muito. De uma certa forma que a pessoa pode querer até mesmo se destruir. Queridos, para você ter uma ideia, quando as pessoas são rejeitadas, se a pessoa não tiver Deus, ele pode tirar a própria vida. Se a pessoa não buscar ao Senhor, ele pode tirar a própria vida. Muitas pessoas, quando é rejeitado em um relacionamento, ele nunca mais ele quer se relacionar com ninguém. Quando as pessoas, ele é maltratado em um relacionamento, e ele carregar isso no coração dele, ele nunca mais ele quer se relacionar com ninguém. As mulheres, muitas das vezes, quando ela é maltratada por um homem, e ela sofre em um relacionamento, quando ela sai daquele relacionamento, dificilmente ela vai querer se relacionar, porque ela vai atribuir aquele sofrimento que ela teve com aquele homem, ela vai atribuir ele a todos os homens. Ela vai dizer que nenhum homem presta, que não quer se relacionar com ninguém, porque nenhum homem presta, porque ela atribuiu aquilo ali. Então, por isso que temos que buscar a Deus, porque o inimigo, ele pode achar uma brecha através disso aí e tentar destruir a vida da pessoa. E nós vamos aprender isso aqui. Nós temos que buscar a Deus, nós temos que buscar o Espírito Santo do Senhor, amém? Não podemos deixar o ódio e a inveja invadir o nosso coração e tomar o espaço que é do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida, amém? Abre comigo aí a sua Bíblia no livro em Gênesis, no mesmo Gênesis, aí em Gênesis, onde nós já estamos. Você só vai lá para Gênesis 29, Gênesis 39. Olha o que a Bíblia vai dizer, ó. Gênesis 39, olha o que a Bíblia diz. Gênesis 39, verso 21. Olha o que a Bíblia diz, ó. O Senhor, porém, era com José, e lhe foi benigno, e lhe deu merecer perante o carcereiro, o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere, e ele fazia tudo se devia fazer ali. Só esses dois versículos. Nós aprendemos, nós vimos lá que a inveja, o ódio que os irmãos tinham de José, eles tentaram matar, eles venderam José como escravo e tudo mais. José foi para o Egito, José foi tentado, ele não caiu, ele permaneceu ali firme. Agora ele vai para a prisão. Quando ele chega na prisão, tudo ali o carcereiro entrega a chave para ele, e tudo ali ele vai se organizar. Mas por quê?
Nós lemos aqui no versículo que nós lemos, porque Deus era com ele. Deus sempre estava com José. Agora, por que Deus sempre estava com José? Porque José sempre ele procurou ser o quê? Honesto com Deus. José sempre ele procurou ser honesto com as pessoas. Sim, com as pessoas também. Mas ele sempre procurou ser honesto com Deus diante de tanta situação e circunstância que ele passou, para poder chegar lá, ir para a prisão, ser governador. Ele passou por muito sofrimento, mas em momento nenhum ele deixou romper a sua fé. Em momento nenhum ele enfraqueceu a sua fé. Sempre ele estava ali buscando ao Senhor. Honestidade, ser honesto. José, ele era o quê? Ele era íntegro diante do Senhor. Pessoas que têm dificuldade de ser honesto com Deus, ser fiel com o Senhor. Quando nós falamos em honestidade, falamos em ser fiel ao Senhor, não é só em dinheiro, em dízimo, em oferta. É na nossa vida, é na nossa caminhada com Deus. Ser honesto com Deus, com as nossas vidas. Ser honesto com Deus no buscar. Ser honesto com Deus no entregar a Ele. Ser fiel ao Senhor em cumprir a sua palavra. Em orar, em buscar, em ter uma vida íntegra diante do Senhor. José, ele procurava isso, ser honesto ao Senhor. Você acha que se José fosse um qualquer da vida, que não levasse Deus a sério, ele teria chegado onde ele chegou? Não, ele chegou aonde ele chegou, porque Deus tinha um propósito na vida de José, para salvar nem só ele, José, mas para salvar a família dele, José, na época da fome, porque Deus tinha esse propósito na vida dele. Deus preparou José. José sonhava, José tinha sonhos, como a Bíblia diz. Os irmãos chamavam ele de sonhador, porque ele tinha sonho, ele contava os seus sonhos, e aquilo tudo era um preparo de Deus para o propósito de Deus se cumprir no futuro, na vida dele. Talvez as pessoas passam por uma situação na vida, na caminhada para com Deus, e muitas das vezes começam a reclamar. Mas entenda, talvez pode ser Deus te preparando para algo maior que Ele possa fazer na sua vida futuramente. Muitas vezes a pessoa pode imaginar: eu estou sofrendo perseguição e tal e tudo aquilo, mas isso tudo é porque Deus tem algo maior para fazer acontecer na sua vida no futuro. Porque foi isso que aconteceu na vida de José. José, ele procurava ser honesto. Ele procurava buscar ao Senhor, ele não adorava outros deuses, mesmo diante de situação difícil. Ele não deixava de buscar ao Deus verdadeiro, ele não ia adorar outro Deus, buscar outros deuses, não, ele buscava a Deus, ele era fiel ao Senhor. Ele era honesto ao Senhor. E tem pessoas que têm dificuldade de ser honesto com Deus, de ser honesto com o Senhor. Então nós precisamos ser assim. E para que nós possamos entender, amados, em momento nenhum José, ele rompeu a sua fé com Deus. Ele sempre acreditava que Deus poderia fazer algo acontecer sobre a vida dele. Ele foi esquecido na prisão, mas mesmo assim ele não desanimou. Ele continuou ali firme na presença do Senhor. Ele continuou ali firme com Deus. Ele continuou ali firme com o Senhor. E é isso. Essa é uma das lições que nós aprendemos. Permanecer firme com Deus, mesmo diante de qualquer circunstâncias nas nossas vidas. Permanecer fiel ao Senhor, mesmo diante de qualquer circunstâncias em nossas vidas. Então José, ele procurava ser honesto ao Senhor.
Entenda algo, enquanto nós, ouça isso aqui, enquanto fomos honestos, dando o melhor de nós naquilo que fazemos, entenda isso, e usando, enquanto nós for honestos, entenda isso aqui, e usando o que, pastor? Usando o nosso chamado, ou usando o seu talento para ajudar outras pessoas, Deus, Ele pode te abençoar. José, ele tinha talento, ele tinha dons, mas ele usava o talento dele, o dom dele, para ajudar outras pessoas. Que aonde José chegava, ele fazia o quê? Ele ajudava as pessoas. Ele ajudava as pessoas. Então quando quando nós, na nossa caminhada para com Deus, usamos o talento e os dons que Deus nos deu para ajudar outras pessoas, ou para abençoar outras pessoas, Deus nos abençoa. Deus nos abençoa, porque Deus nos deu o dom e talento para mim e para você, para abençoar a nós mesmos, mas para abençoar outras pessoas, e através disso, Deus nos abençoa. E através disso, Deus nos abençoa. José, ele fazia isso, ele usava o seu talento, ele usava os seus dons, o seu dom para ajudar outras pessoas. Ele foi para a prisão, ele usou o talento dele para ajudar ali o carcereiro a organizar a prisão. Ele foi para a casa de Potifar, ele chegou ali, ele foi ajudar ali no jardim ali da casa, ajudar na casa com o talento que ele tinha, e Deus o abençoava. Se você usar o dom que Deus te deu, se você usar o talento que Deus te deu para abençoar outras pessoas, você pode ter certeza que os céus vão estar abertos sobre a sua vida. Os céus vão estar abertos sobre a sua vida. Quando você usa isso para ajudar outras pessoas, para abençoar outras pessoas, os céus vão estar abertos sobre a sua vida, porque o céu estava aberto sobre a vida de José. Amém, amados? Para a gente orar, falei da importância da honestidade. Para a gente orar, Gênesis 45. Gênesis 45, olha o que a Bíblia diz, Gênesis 45. Gênesis 45, verso 4. Olha o que a Bíblia diz. Disse José aos seus irmãos: agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós, mesmo por mim haver vendido. Para quê? Porque para conservação da vida, Deus me enviou diante de vocês. Queridos, ouça isso aqui. José, ele foi maltratado, rejeitado pelos seus irmãos. Os irmãos tentaram matar, vendeu para o Egito. José sofreu no Egito. Agora ele encontra com seus irmãos. Ele tem a oportunidade de encontrar com seus irmãos. E o que José faz? Ele perdoa. Ele perdoa os seus irmãos. Pastor, essa história é de José e eu sei ela na minha mente. Mas entenda isso, amado. José, ele encontra com seus irmãos e o que ele faz? Ele perdoa. Ele perdoa os irmãos dele. E tem pessoas que dizem assim: não, eu não vou conseguir perdoar quem fez isso, quem fez aquilo comigo, eu não consigo perdoar. Se a pessoa não consegue perdoar, que Espírito Santo é que a pessoa diz que tem dentro dele? Que Espírito é esse que ele diz que tem dentro dele? De fato e de verdade não é o Espírito Santo, porque quem tem o Espírito Santo, ele perdoa. Quem tem Deus, perdoa. José, ele foi vendido, ele foi maltratado pelos seus irmãos, e encontra com os irmãos dele, que foram procurar alimento. José diz para os irmãos: para a conservação da vida, Deus me enviou diante de vocês. Deus me enviou diante de vocês. E perdoou os irmãos dele. E é isso que nós temos que fazer, amados. Perdoar.
perdoar aqueles que nos feriu, perdoar aqueles que nos rejeitou, perdoar aqueles que nos ofendeu. Para você ver, José ele tinha um coração voltado para Deus. Ele tinha um coração voltado para o Senhor. E é isso que nós temos que fazer, amados. Às vezes você diz, pastor, lá atrás, lá no passado, pastor, alguém me ofendeu. Lá no passado, alguém me maltratou. E eu ainda tenho isso dentro de mim, pastor. Às vezes isso ainda está aqui dentro de mim doendo. Às vezes essa ferida ainda está aberta. Deus ele não quer cicatrizar essa ferida. Deus ele quer sarar ela. Ele não quer cicatrizar a ferida. Ele quer sarar essa ferida. Ele quer sarar essa ferida. E como é que isso acontece, pastor? Quando nós damos espaço ao Senhor trabalhar em nossas vidas. Agora, por que José perdoou os seus irmãos? Porque lá na frente, José entendeu o propósito de Deus na vida dele. Na nossa caminhada, nós precisamos entender o propósito de Deus nas nossas vidas. Porque se você não entender o propósito de Deus sobre a sua vida, você não vai conseguir permanecer na presença, nem buscando a Deus. Você vai ficar indo aqui, indo acolá e tal, e aquela coisa. José não, quando ele chega no Egito ali, ele vai entender o propósito de Deus sobre a vida dele. Ele entendeu o propósito de Deus, porque ele disse para os irmãos, Deus me enviou na frente de vocês para a conservação da vida. Quando eles chegaram ali, José entendeu. Quando ele se tornou governador do Egito, que ele começou a governar ali, que veio os anos de fome, ele entendeu o propósito de Deus sobre a vida dele. Quando a pessoa não entende o propósito de Deus na vida dele, ele sofre. Quando a pessoa não entende o chamado de Deus na vida dele, ele sofre. Por isso nós precisamos buscar e entender o propósito de Deus nas nossas vidas. O propósito de Deus na vida de cada um de nós. Amém? Glória a Deus. Se coloque de pé, eu quero orar por você nesta manhã. Aleluia. José lhe perdoou os seus irmãos. Os irmãos de José rejeitaram ele. Eu não conheço a vida de vocês, amados. Aleluia. Eu não conheço a história e nem o passado de nenhum de vocês. Assim como vocês não conhecem a minha história e nem conhecem o meu passado, mas Deus sabe. Deus ele sabe, ele conhece, ele sabe de tudo. Aleluia. Eu não sei o que está aí dentro do seu coração. Eu não sei o que você está imaginando na sua mente, mas Deus sabe. E é isso que importa, é que Deus sabe e Ele quer cuidar de você. Deus Ele sabe, Ele quer sarar, Ele quer cuidar de você, aleluia. Nesse momento você fecha o teu olho, leva o teu pensamento ao Senhor. Talvez a pessoa que você precisa perdoar, talvez ela não está aqui, ou talvez ela nem está mais aqui neste mundo. Deus maravilhoso. Mas você está aqui. Você está aqui diante de Deus. Você está aqui diante do Senhor, aleluia. E nesse momento você abre o seu coração. O Espírito Santo de Deus está aqui. Ele quer fazer morada em você. Ele quer fazer morada em sua vida. Talvez você diz, pastor, eu não consigo me relacionar com ninguém. Pastor, eu não consigo me aproximar de ninguém. Pastor, eu não consigo me relacionar com ninguém porque já causa problemas. Deus, Ele pode tratar isso na sua vida. Deus, Ele pode cuidar disso para você. Oh, Papai querido, Deus Santo, nesta manhã, meu Deus, o Teu povo está aqui em Tua presença. O Teu Espírito Santo, Pai, Ele se faz presente neste lugar, ó Deus. Oh, Papai querido, toca sobre a vida desta pessoa.
Abra o seu coração para Deus, amados. Abra o seu coração para o Senhor. Oh, Pai querido, Deus santo, o Senhor é o Deus que sonda os nossos corações, Pai. E nesta manhã o Senhor tem sondado o coração desta pessoa. Nesta manhã o Senhor tem sondado a mente desta pessoa, Pai. E talvez o Senhor tenha encontrado feridas que precisam ser saradas. Talvez o Senhor tenha encontrado feridas que precisam ser tratadas, Pai. E que o Senhor possa tratar nesta manhã, ó Deus. Que o Senhor possa curar nesta manhã, ó Pai. Aleluia. Que o Senhor possa passar com a tua unção sobre a vida desta pessoa, Pai. E que o Senhor possa curar esta pessoa, Deus. Aleluia. Que essa pessoa possa sair daqui nesta manhã mais leve da tua presença. Que essa pessoa possa sair daqui nesta manhã cheio da tua presença, Pai. Porque o Senhor é o Deus que cura, o Senhor é o Deus que trata, o Senhor é o Deus que sara, Pai. Oh, papai querido, Deus santo, talvez essa pessoa se sente rejeitada pela tua família, mas entenda algo, Deus, Ele está contigo, aleluia. Oh, papai querido, Deus santo, Deus maravilhoso, que o Senhor possa trabalhar na família desta pessoa. Meu Deus, talvez esta pessoa foi ferida em um relacionamento no passado, mas que o Senhor possa curar, ó Pai. Que o Senhor possa ajudar esta pessoa a perdoar, ó Deus, liberar o perdão. Porque o Senhor é o Deus maravilhoso, Pai. Que o Senhor possa destravar, ó Deus, o que tem travado na vida desta pessoa, Pai. O que tem sido uma barreira de impedimento, que seja caído por terra, Pai. E que o Espírito Santo do Senhor possa fazer morada na vida desta pessoa. Que o Espírito Santo do Senhor possa fazer morada em nós. No nome de Jesus. Aleluia. E você que crê, diz amém. Dê um aplauso e glorifique o nome daquele que é digno de honra, de glória e de exaltação. Aleluia. Espírito Santo, Ele quer fazer morada em você. Tem uma canção que diz: faça morada em mim. O Espírito Santo, Ele quer fazer morada em você. Entenda isso, amados. Saia daqui hoje convicto disso. Não deixe que as coisas ruins deste mundo te afaste da presença do Senhor. Amém. Queridos, à noite nós temos o culto da Sagrada Família e temos a ministração da Santa Ceia. Não perca, venha, participe. Deus tem uma palavra para o coração de cada um de vocês. Não perca, venha, participe. Venha buscar a Deus pela sua família. Venha buscar a Deus pela sua vida. Pastor, eu não sou batizado, eu não vou participar da ceia. Mas venha, venha buscar a presença de Deus. Venha buscar a presença do Senhor sobre a sua vida. Temos os guerreiros da oração, 6h30. Você que gosta de orar, venha, participe dos guerreiros da oração. Amém? Levante a sua mão direita aos céus, vamos agradecer ao Senhor. Pai, obrigado pela tua presença, obrigado pelo teu poder, pela tua unção ter sido liberada neste lugar. Meu Deus, obrigado por cada vida, por cada pessoa que o Senhor enviou esta manhã neste lugar, ó Pai. Meu Deus, no nome de Jesus, que a tua palavra que foi semeada nesta manhã, ela possa crescer, germinar, meu Deus, em nossas vidas, Pai. No nome de Jesus, nos leve em paz, no nome de Jesus, e que à noite possamos estar aqui para cultuar ao Senhor, ó Pai, no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Vira